Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37, que diz: Partiram dali e passaram pela Galileia. Jesus não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele ressurgirá. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Estando ele em casa, perguntaram-lhes: Que estáveis discutindo pelo caminho? Eles, porém, se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles. Tomando-a nos braços, disse-lhe: Qualquer que, em meu nome, receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou à seguinte pergunta: queremos reconhecimento e fama ou queremos uma vida completa de alegria e sucesso? Porque estar alegre e ter sucesso não depende de ser visto ou muito menos estar em destaque. Porque o Senhor sempre fará com que se cumpra a palavra sobre os filhos da obediência, que está descrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, que diz: Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Jesus estava indo para Jerusalém, onde tudo seria consumado. Enquanto estava a caminho com os discípulos, ele ia ensinando e os preparando para o que iria acontecer. Podemos perceber nesse trecho como os discípulos estavam distantes de compreender os ensinamentos de Jesus. O que nos mostra também como há um ponto de diferença grande entre nós e Deus. Você consegue compreender que o Senhor quer te ensinar e te mostrar tudo o que você precisa aprender? Ele não quer que fiquemos à mercê de nossas próprias concepções e de que nós achemos tão importantes a ponto de acharmos que somos melhores que nossos irmãos. Deus se dá completamente por amor. Ele é a pura plenitude. Mas não se importa de ser o menor, de ser o último. Já nós fazemos o inverso. Somos muito pequenos e nos importamos em ser grandes. Enquanto Deus fala do amor, que é um serviço, uma gratuidade, estamos preocupados em querer saber quem terá mais glória. Temos que ter a compreensão que o Senhor estava ensinando que faltavam poucos dias para que se cumprisse o seu propósito. Mas os olhos dos discípulos estavam em quantificar quem seria o maior, quem estaria em evidência ou receberia maior galardão. A lição que podemos aprender a partir da atitude de Jesus é que os nossos olhos têm que estar no Senhor, nas coisas dos céus e no propósito que fomos chamados a realizar. Pois é nesse momento que temos que lembrar daquilo que Ele disse e deixou descrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você compreende que tudo está vinculado ao seu nível de entrega?
e entendimento de quem você é no Senhor e a revelação desse poder em tua vida? Jesus tem mais autoridade, mas ao invés de se impor, ele mostra sua sabedoria, preferindo ensinar com sabedoria. E essa atitude também nos ensina sobre duas virtudes que devemos aprender e pedir a Deus a graça de ter: humildade e mansidão. A humildade em nós é o momento em que somos iluminados e entendemos que nada podemos sem Deus, sem o Senhor. Na humildade, reconhecemos que todos os nossos dons e talentos nos foram dados por Ele e que devemos colocá-los a serviço, conforme a vontade dEle. Sem isso, corremos o risco da vaidade, da soberba, da ganância e do orgulho. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3, está escrito que aquele quem faz crescer é Deus, e nós somos cooperadores dele, como descrito no versículo 7, que diz: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Sendo assim, podemos dizer que a humildade conquista o coração de Deus. Já a mansidão, por sua vez, conquista o coração dos homens. Isso porque a nossa vida é feita de relações que dependem de sabermos como conduzir. Com mansidão, podemos cativar outras pessoas pela pureza, destreza e sabedoria, e assim dar testemunho de Deus para elas. Sabemos que escolher caminhar com Jesus é um compromisso sério. Portanto, nós precisamos pedir a Deus a graça, que nos dê a verdadeira sabedoria e tire dos nossos corações toda inveja, soberba, orgulho e o desejo de vanglória, para que assim ter um coração semelhante ao coração manso e humilde de Jesus. Pois, se tivermos a clareza de quem é Jesus em nossa vida, sempre teremos a visão de caminharmos diante das mais variadas situações e sabermos como proceder e vencer. Pois em Cristo somos mais que vencedores, porque primeiramente Ele nos amou, Ele venceu e nos deu um nome acima de todo nome. Por isso, nos é ensinado no livro de Salmos, lá no capítulo 37, versículo 5, e no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que devemos entregar e consagrar tudo ao Senhor e desfrutar de todas as suas benevolências. Observe o que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E mais adiante no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus nos deixa a afirmação que muda todo o curso da nossa vida. E ele disse o seguinte para Tomé: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Paulo, lá na carta aos Filipenses, faz a menção à excelência de viver Cristo, todo o seu ensinamento e a sua essência, como descrito nos versículos 8 a 11. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Faça parte da vida que o Senhor te deu. Viva a vida dele. Reconheça e confesse o seu senhorio. Perceba a sua paternidade e receba o perdão dos pecados e viva essa vida em sua plenitude todos os dias. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado por este fôlego de vida. Somos gratos a ti porque o Senhor tem nos dito, tem nos falado e tem nos mostrado a cada amanhecer
que, independente da situação ou do problema, o Senhor está. E que a sua glória, o seu poder e a sua magnitude se manifestam e se revelam a nós e cada vez mais nos conduzem a viver tudo que o Senhor preparou. Como somos gratos a Ti, porque a cada dia o Senhor tem nos ensinado a ser como o Senhor é, a fazer aquilo que Jesus assim o fez estando, Pai, nesta terra, e ainda mais a compreender o que realmente é viver em humildade e viver em mansidão, e fazer com que o Seu reino seja estabelecido em toda a nossa vida. Por isso que vem o Seu reino. Que este reino, Pai, venha e cumpra, Senhor, a Sua vontade. Cumpra o Seu querer, faça conforme o Seu senhorio. E em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste tempo, venha à existência, em nome de Jesus. Mas, Pai, livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste Teu Filho. Antes, revele o Seu amor, a Sua graça e a Sua proteção dia após dia, para que tudo, Senhor, tudo não saia diante dos Teus olhos e conforme o Seu propósito para nós, em nós e através de nós. Somos gratos a Ti por esse dia. Obrigado, Pai. Mais uma vez, obrigado. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos, consagramos, Pai, a nossa vida, os nossos sentidos, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.